Ainda no Rio Grande do Sul, o nosso enviado especial Mardélio Couto está em Canoas, um dos municípios mais afetados pelas chuvas. Mardélio, qual é a situação de momento aí nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia ao ouvinte que nos acompanha aí por toda Minas Gerais. Kátia, neste momento, 18 graus de temperatura, sensação térmica muito complicada, fazendo frio aqui nesse momento, assim como a Mauri Dornelles destacou há pouco em Porto Alegre. Aqui em Canoas também chove, uma chuvinha bem fina, constante. Neste momento faz frio por aqui. Explicando para o ouvinte, Canoas está na região metropolitana de Porto Alegre, fica a cerca de 1 hora em um trajeto direto. Até para explicar aqui, Eustáquio e Kátia, vocês vão se lembrar que a gente estava falando daquela demora de deslocamento entre Porto Alegre e Canoas. A nossa própria repórter Mauri demorou mais de 3 horas para chegar por aqui, porque tudo ficou inundado e o trajeto era feito por fora. Hoje a gente conseguiu testar algo que já foi feito pela Força Tarefa, que é o corredor humanitário. Então, ao invés de contornar por fora, demorar 3, 4, nosso motorista, por exemplo, que está atendendo aqui em Itatiaia, mora em Canoas e chegou a demorar 3 horas para fazer um trajeto de cerca de 30, 40 minutos. Em dia de trânsito pode demorar 1 hora. A gente conseguiu passar pelo corredor humanitário e demoramos aí cerca de 30 minutos nesse deslocamento. Então já é algo que está funcionando para atender os carros de emergência, também as equipes de salvamento, e a imprensa está podendo se deslocar aqui para poder informar os ouvintes de todo o Brasil. E agora, falando de um susto que aconteceu aqui nas últimas horas, a gente já registrou aqui do Rio Grande do Sul inundação, enchente, alagamentos nos últimos dias. Ocorreu também um tornado aqui na região norte do estado e agora, nas últimas horas, os moradores do Rio Grande do Sul se assustaram com um novo fenômeno, um tremor de terra. Dessa vez, esse tremor aconteceu aqui na Serra Gaúcha, na cidade de Caxias do Sul. Kátia e Eustáquio, pelo menos 4 bairros aqui de Caxias do Sul acabaram tremendo durante essa madrugada. Foi por volta de 3 horas da madrugada, as pessoas se assustaram. A gente está vivendo um momento crítico aqui no Rio Grande do Sul. Todo mundo correu para a rua para pedir socorro. Para se ter uma ideia, em 1 hora, os bombeiros aqui do Sul receberam mais de 100 chamados aqui em Caxias do Sul. O que nós apuramos? Segundo os moradores, a terra já tremeu em Caxias do Sul em um outro momento, em julho do ano passado, quando aconteceu também um temporal na região, e na oportunidade os geólogos disseram que era um fenômeno chamado de acomodação de terra. A gente está apurando o que aconteceu dessa vez, mas a princípio as autoridades estão dizendo que é esse fenômeno, acomodação de terra em decorrência do solo encharcado. Ninguém ficou ferido nesse tremor de terra, mas mais um susto. Eustáquio. Obrigado. Mardélio Couto e Mauri Dornelles falando ao vivo de Porto Alegre e de Canoas, atualizando as informações da tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul. Refizemos o contato com o Mardélio Couto. Está em Canoas porque, além das enchentes e mortes, a população aí da cidade enfrentando tremores de terra, hein, Mardélio? Exatamente, Eustáquio, Kátia e ouvintes. Rio Grande do Sul sofrendo com vários natureza. Registramos essas enchentes, esse tornado na região norte. Agora, um outro ponto do Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha, que fica a 120 quilômetros aqui de Canoas, de onde a nossa reportagem está falando neste momento, na região metropolitana de Porto Alegre. Isso aconteceu nesta madrugada, às 3 horas da madrugada, para ser mais preciso. Relatos de moradores que pelo menos 4 bairros registraram tremores ao longo dessa madrugada. O pessoal, claro, né, Kátia e Eustáquio, ficaram assustados, dada a situação aqui do Rio Grande do Sul. Todo mundo saiu correndo para a rua, muitas pessoas ficaram na rua. Em cerca de 1 hora, os bombeiros receberam 100 chamados lá da cidade. Os bombeiros foram acionados e depois o tremor se acalmou. O que a gente sabe até o momento? A gente apurou que em julho do ano passado, essa mesma cidade, Caxias do Sul, registrou tremores também durante um temporal. Na oportunidade, geólogos chegaram a dizer que este é um fenômeno chamado de acomodação de terra e não é um terremoto. Por isso, essa informação que a gente tem até de momento, as autoridades estão apurando. Outra informação que a gente apurou, a orientação dos bombeiros neste momento é: se os moradores identificarem
trincas, rachaduras nas casas e nos apartamentos, eles devem sair imediatamente dos imóveis e acionarem as autoridades. Caso não seja identificado nenhum problema na estrutura do apartamento, as pessoas têm que voltar para casa, porque tem a situação da chuva, né, Eustáquio? A pessoa não pode ficar exposta. Para encerrar minha participação aqui em Canoas, para mostrar a situação, quem está na live vai acompanhando, quem está no rádio eu vou descrevendo. Isso aqui, Eustáquio e Kátia, isso é uma rua, uma das avenidas mais importantes aqui da cidade, como se fosse a Avenida Afonso Pena, aí em Belo Horizonte, e tomada pela água. No canto da imagem, vocês conseguem acompanhar, vou descrevendo aqui para o ouvinte do rádio, isso é um barco atracado em uma avenida da cidade. A água subiu aqui alguns pontos 2 metros, 2,5 metros, em um dado momento que quase conseguiu cobrir um abrigo de ônibus, e a situação muito complicado. O que a gente observa aqui pelas marcas, que a água está baixando, pelo menos nesse ponto aqui de Canoas, mas chuvas muito fortes foram registradas. Inclusive, ontem a nossa reportagem acompanhou o prefeito aqui da cidade pedindo que as pessoas evacuem várias áreas, porque o rio chegou a atingir cerca de 5,5 metros. Isso pode causar mais inundação no Guaíba, porque o rio que passa aqui por Canoas deságua no Guaíba, assim como o rio Caí, que daqui a pouco nós vamos falar sobre uma situação no rio Caí que também está preocupante. Kátia Pereira.